queria considerar hoje um processo que está sendo muito intenso em todo o mundo, que são os grandes movimentos sociais que têm caracterizado países muito diferentes entre si, mas que têm aspectos comuns, né? Se a gente olhar para Santiago do Chile e outras cidades chilenas, para o Equador, né? Quito, grandes movimentos indígenas, na Argélia, no Líbano, inclusive no Líbano uma coisa muito interessante, porque é um país dividido muito marcadamente entre religiões diferentes. Todo o sistema político libanês é construído em cima de religiões. Assegura-se a uma religião a presidência do Estado, a uma outra a presidência do Parlamento e assim por diante. Grandes manifestações integrando as várias religiões. Você tem na França o movimento dos coletes amarelos. Você tem em Khartoum também grandes movimentos sociais, em Hong Kong, aos quais a gente já fez referência. Quer dizer, então você tem esses movimentos, por sua vez, coisas muito semelhantes já aconteceram antes deles. Né? Por exemplo, se a gente se refere no início da década de 10, né, de 10 a 20, o movimento, a Primavera Árabe, né, que sacudiu países muito diferentes entre si. Né? Se a gente recua na Espanha, os indignados, né? Tivemos na França um movimento semelhante em pé de noite. Né? Se a gente recua mais um pouco a ocupação do Wall Street, o que esses movimentos todos, embora muito diferentes entre si, têm em comum? Eles são movimentos sociais que parecem ter desistido de investir na política tradicional. Isso evidencia o quê? A crise de representatividade da democracia. A crise da democracia. A democracia, como sistema político, está cada vez menos sedutora, está cada vez menos capaz de instilar ânimo nas pessoas a mudar as coisas que elas acham que têm que ser mudadas através do sistema representativo. Todos esses movimentos sociais, é muito interessante observar, eles não são liderados nem por partidos, nem pelos sindicatos existentes. Eles brotam, é muito comum que se diga movimentos espontâneos, mas a gente sabe, tem repetido aqui algumas vezes, que nem um piquenique você faz espontaneamente. Quer dizer, elas são muito mais movimentos, né, anônimos. Né? O Trotsky, ao se referir à Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar na Rússia, em fevereiro de 1917, ele usou essa expressão, uma revolução anônima. Ele se recusou também a usar espontâneo, né? Talvez por compartilhar essa ideia, não sei, né? Mas enfim, eu acho que o termo anônimo é mais próprio, porque não tem lideranças visíveis, não é liderado por partidos nem sindicatos, né? E brota de uma maneira muito surpreendente. Né? Quem poderia imaginar que no Chile, que na Argélia, em Argel, agora em Beirute, em Hong Kong, quer dizer, são movimentos que brotam sem uma percepção prévia, sem que tenham sido previstos. Então, e todos eles têm isso em comum. Curto-circuitam as estruturas tradicionais de representação, põem em questão o poder político, mas não de uma forma tradicional. Eles não querem tomar o poder, eles querem mudar as condições sociais e políticas existentes. Então eu penso que as esquerdas e as forças progressistas precisam estudar com mais carinho, com mais atenção esses movimentos, né? As suas críticas implícitas e às vezes explícitas ao sistema político, né? Acho que há um desafio muito importante que se coloca às esquerdas democráticas, né? É perceber que esse sistema democrático está cada vez mais objeto de desconfiança e que se as esquerdas não forem capazes de apresentar uma plataforma daquilo que eu venho chamando a democratização da democracia, elas podem perder, como tem perdido em alguns momentos, a liderança desses processos que tendem a ser canalizados ou liderados por pessoas de extrema direita.
líderes salvacionistas, pessoas que vêm com um discurso como o Bolsonaro aqui no Brasil, como o Orbán lá na Hungria, como o Erdogan na Turquia e como, de certo modo, Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, a insatisfação e a insegurança trazida pela revolução científico-tecnológica, que alguns chamam de revolução informática ou revolução digital, essa revolução tem criado aquilo que uma feminista, Nancy Fraser, chamou a sociedade da insegurança. Essa revolução tem aprofundado enormemente as desigualdades sociais e esses movimentos são vagas de fundo protestando contra essas desigualdades sociais. E são movimentos que parecem não confiar muito em que as estruturas políticas disponíveis possam dar conta desse desafio. Para as esquerdas democráticas, para serem capazes de assumir esses movimentos, que esses movimentos vejam nelas uma saída para a crise, é preciso que elas tomem muito a sério essa questão da democratização da democracia e auscultem melhor essas demandas sociais, porque senão a gente corre muito risco de ver esses movimentos como aconteceu no Entre Guerras, né? Quando propostas autoritárias de esquerda e de direita acabaram prevalecendo porque apareceram como capazes de canalizar essas demandas e essas insatisfações. Fiquem espertos, portanto, no estudo e na análise desses grandes movimentos sociais. Acho que eles são uma característica básica desse século XXI, já estamos chegando no final da segunda década do século XXI, e eu acho que esses movimentos todos, que têm sua raiz lá nos anos 60, nos grandes movimentos de 68, onde o mundo foi abalado por grandes movimentações sociais, com essas características também, os partidos políticos e os sindicatos existentes vieram catando o cavaco ali, foi um prenúncio do que viria e do que está vindo, né? Cada vez mais, com mais força, e eu penso que então esse é o desafio desse nosso século, entender adequadamente esses movimentos para que se possa dialogar com eles e tomar eventualmente a liderança deles. E na próxima semana vamos discutir aqui a situação da Bolívia, né? Nós estamos falando aqui no dia 11 de novembro, segunda-feira, o presidente Evo Morales acabou de renunciar e isso evidentemente merecerá a nossa atenção, só não falo a respeito porque precisamos de mais informações para entender melhor o que se passou na Bolívia, que tem uma importância capital aqui para a Nuestra América. Fiquem espertos e não esqueçam de assinalar no sininho para poderem ser informados das nossas próximas emissões.